como fazer transferências através do vosso banco que sejam internacionais, quer seja dentro da União Europeia ou até fora da União Europeia. Fiquem a saber algumas informações e dicas sobre como podem fazer então estas transferências no próximo vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo de economia do canal, aqui Carga Vibe. No dia de hoje eu vou-vos falar sobre alguns tópicos relacionados com transferências bancárias e como vocês podem transferir dinheiro da vossa conta para uma conta de alguém que quer esta pessoa esteja dentro da Europa ou fora da Europa, noutro país. Portanto, há vários processos, portanto, há várias opções que vocês podem fazer para fazer a transferência de dinheiro. Eu vou-vos falar de algumas, umas se calhar mais fáceis, outras mais talvez elaboradas, umas mais simples que outras. Vou-vos falar aqui de algumas opções. Portanto, se vocês têm uma conta bancária em Portugal, podem transferir através da vossa conta bancária de forma nacional, ou seja, para outro IBAN do próprio país, e a transferência até pode ser no próprio dia ou até pode chegar ao banco de destino no dia seguinte, por exemplo. Podem também fazer uma transferência via IBAN para outra conta, por exemplo, da União Europeia, em que tem um número, portanto, este IBAN, que normalmente é constituído por 2 caracteres mais 2 números que estarão relacionados com o país da conta e depois mais uma sequência de números que estarão relacionados com o número da conta da pessoa específica. No caso de Portugal, o nosso IBAN é constituído por PT50 e depois tem o conjunto de números associados à conta. Depois há alguns números que são associados a determinado banco, há alguns números associados à conta da pessoa em questão. Portanto, mas por norma o IBAN é constituído, no caso de Portugal, obviamente, noutros países pode não ser por esta quantidade de números, mas em Portugal será PT50 mais uma sequência de números. Se vocês quiserem transferir para outro país, por exemplo, poderia ser, não sei exatamente se será esta a designação, mas vamos imaginar que seria algo como, por exemplo, ES, 2 números e depois mais uma sequência de números. Há, obviamente, países e contas, determinados países que não têm os 21 números, podem ter menor quantidade de números, mas é mais ou menos esta a configuração da conta. Se vocês transferirem para outra conta europeia em que tenha um nível diferente, poderá acontecer de a transferência demorar mais tempo, se bem que agora, pelo aquilo que eu tenho visto, mesmo que seja uma transferência, por exemplo, do vosso próprio banco português, por exemplo, para a vossa conta de Revolut, que estaria situada num banco, portanto, em Inglaterra, no Reino Unido, mas passou para outro país europeu, mas vocês, ao fazerem a transferência também de um dia para o outro, o facto de pertencer aqui à Europa à conta, também conseguem que chegue ao banco de destino no dia seguinte. Portanto, em termos práticos, eu quando faço uma transferência de banco daqui nacional para a conta Revolut, em que é considerada uma conta, digamos, estrangeira, porque o IBAN tem uma descrição diferente, não começa por PT, também conseguem que a transferência chegue rapidamente. Agora, e outra forma de vocês também poderem fazer a transferência é por PayPal, ou seja, normalmente o PayPal está associado a uma conta bancária, que pode ser a mesma a partir do qual vocês faziam a transferência pelo banco. Têm de colocar algumas informações para associar a conta ao PayPal, obviamente podem também associar um cartão e depois podem usar o PayPal para fazer pagamentos em toda a Europa e em todo o mundo e podem transferir também para uma conta de PayPal de uma pessoa que esteja tanto na Europa como fora da Europa. Há aqui alguns senãos. Portanto, se a conta de destino para a qual vocês estão a enviar dinheiro tiver pouca atividade ou nenhuma, vocês podem correr o risco de enviarem o destino a uma pessoa que tem já uma conta com cartão pré-definido e banco associado, mas como não tem operações na conta, pode acontecer de vocês enviarem, o dinheiro não ficar logo disponível, porque em nível nacional ou em nível europeu, basta ter em conta o PayPal que quando enviam dinheiro, o dinheiro fica logo disponível, mas se for em casos de transações
entre países, por exemplo, de Europa para fora da Europa, pode acontecer então certas situações que vocês enviam dinheiro e por a conta de destino não ter muita atividade, o dinheiro fica barrado. E fica barrado durante quanto tempo? Fica barrado durante 21 dias. Ou seja, pode acontecer que vocês façam uma transferência de um valor simbólico, 5, 10 euros, e o dinheiro na conta de destino ficar logo disponível, mas pode acontecer de vocês fizerem uma transferência de um valor maior e por a conta de destino não ter muita atividade, ou seja, o PayPal verifica que não há, portanto, foi pouco usado ou até nunca foi usado para uma compra, apenas para pontualmente receber uma outra vez dinheiro. Nesses casos, o dinheiro fica retido durante 21 dias e só depois de passar esses 21 dias, portanto, é preciso, não é uma questão de demorar até ou demorar mais ou menos, não. Portanto, demorará então esses 21 dias e depois no dia seguinte ficará o dinheiro então disponível e aí sim a pessoa que recebe pode fazer uma transferência para o seu próprio banco, da conta de PayPal para o seu próprio banco. Obviamente que há países que cobram por este levantamento, portanto no caso de Portugal o PayPal, espero que continue assim, não cobra por dinheiro levantado da conta de PayPal para a vossa conta, mas terem atenção, isto é apenas a título de alerta que pode acontecer se enviarem para determinadas contas o dinheiro ficar barrado e portanto não se admirem se ao enviarem, vocês enviam corretamente e a pessoa de destino recebe o dinheiro, só que ele fica barrado e não o pode levantar só quando passarem então estes 21 dias. Porquê que é 21 dias? No caso de ser uma transferência de banco por exemplo, Portugal para um país fora da União Europeia, acontece das transferências internacionais, portanto, nós há pouco falámos das transferências europeias, mas transferências internacionais demorarem até 15 dias úteis, elas são mais rápidas, mas poderão demorar, hipoteticamente, até 15 dias úteis a entrar. E 15 dias úteis não é nada mais, nada menos do que também 21 dias seguidos, consecutivos. Ou seja, o PayPal adota a mesma política que os bancos adotam, por isso ele fica barrado durante 21 dias e só depois, obviamente que só nestas situações em que a conta não tiver muita atividade, só depois então é que é possível o levantamento. No caso de Portugal, levantar dinheiro do PayPal para a vossa conta pode demorar 2, 3 dias, sensivelmente, e eu creio que agora está a demorar menos tempo do que aqui há um ano, digamos, está a ser mais rápido a fazer o levantamento para a conta, mas noutros países pode demorar 4 a 6 dias e há situações em que demora mesmo 6 dias, ou seja, nesses casos pode acontecer de vocês enviam dinheiro para uma conta de PayPal a alguém de fora da União Europeia, por exemplo, o dinheiro fica barrado, fica 21 dias barrado, a pessoa levanta e começa a contar do momento do levantamento 4 a 6 dias úteis, 4 a 6 dias úteis, e depois é que recebe na sua conta bancária. Portanto, isto serve a título de alerta. O ideal, portanto, no mundo ideal seria que as transferências fossem mais rápido, que se fosse na Europa ou em qualquer parte ou em qualquer país do mundo, de forma a simplificar os processos e agilizar as situações, mas de facto nem sempre acontece. Quando vocês fazem então transferências para outro país de fora da União Europeia, não existe o IBAN, portanto o IBAN é uma nomenclatura da Europa. Existe então um número de conta, portanto, que é constituído também por um conjunto de algarismos, por norma não terá identificação alfanumérica, portanto, de letras, portanto, tem apenas identificação numérica, e portanto vocês, ao fazerem através do próprio banco, podem selecionar o país, selecionar o número da conta e depois fazerem a transferência. Terem atenção que neste tipo de transferências internacionais devem também colocar alguma informação adicional. Podem colocar outras observações, devem também colocar o SWIFT, que é um código, aí sim, um código de letras que identifica a instituição de destino, que normalmente tem, por exemplo, 2 letras relativas ao país, pode ter 2 letras relativas ao banco e depois ter mais 3 letras relativas ao balcão específico da pessoa. Portanto, pode ser aqui constituído por várias letras este tal Big Swift, normalmente tratado por Swift, este código de letras. Portanto, vocês, além do número, colocam também este código de letras. Terem atenção que, se fizerem transferências internacionais e não se forem em contexto europeu, portanto, depois poderá acontecer de não poderem cancelar, ou seja, se fizerem a transferência, ela fica efetuada, se vocês, porventura, se enganarem no número da conta, ela fica feita. O que pode ser acionado, vamos imaginar que vocês se enganariam a colocar o número da conta. Poderia ser solicitado junto do vosso banco
para ele pedir uma devolução do dinheiro, tendo custos associados e não sendo garantido que o banco fazeria a devolução, porque está sempre dependente do banco de destino e é cobrado um valor que poderá, obviamente depende sempre do banco, poderá ascender, mas também para vocês ficarem aqui com a ideia, poderá ascender a uns 70 a 90 euros. Portanto, não quer dizer que seja em todos os bancos, é o chamado pedir o estorno do valor, se quiserem pedir a devolução do valor nestas circunstâncias. Portanto, isto era para vocês terem aqui algumas ideias de valores e como é que isto se processa para vos alertar que pode demorar então estes prazos, pode demorar então este valor. Obviamente que há sempre solução para se identificar o destino e valores, e pode também acontecer de vocês, ao fazerem transferência, poderão fazer a transferência, se for para países fora da União Europeia, obviamente que outros países têm outras moedas, e a conta de destino, pode acontecer da conta de destino ter uma moeda também que seja euro, ou a conta de destino ter uma moeda que seja do país local. E ao fazerem a transferência, o dinheiro é convertido, portanto, para o câmbio corrente, para chegar ao destino no valor adaptado à conta de destino. Portanto, há contas que têm associado um valor, uma moeda, por exemplo, em euros, outras poderão ter em dólares, outras em pesos, outras em libras, portanto depende, portanto o número da conta poderá indicar a tipologia de valores que podem estar associados a essa conta. Portanto, espero que vos tenha dado aqui algumas dicas sobre transferências internacionais, para vocês não estranharem estes delays em termos temporais e também não estranharem o facto de demorar este tempo todo a ficar disponível, e como vocês podem fazer transferências, seja dentro da Europa ou fora da Europa. Para mim, o ideal era que no futuro pudesse haver uma maior, digamos, simplificação dos processos, haver uma tipologia de números, seja de contas IBAN, ou que fosse abrangente um pouco por todo o mundo, portanto, e que as transferências demorassem menos tempo a chegar aos bancos de destino. O PayPal avançou muito, portanto, porque basta ter uma conta PayPal, independentemente do local em que vocês estejam, que vocês podem transferir entre contas PayPal de uma para outra, e isso foi uma evolução muito grande. Agora falta, em termos de prazos, em termos de timing, mas por alguma razão, obviamente que eu não sei, que tem estes timings, mas se conseguíssemos evoluir no sentido de reduzir estes timings seria ótimo. Por esta semana ficamos então por aqui. Isto foi então um tópico sobre transferências internacionais. Vemo-nos então num próximo vídeo. Adeus!